a Deus do que reconhecer os nossos próprios erros, né? Mas o versículo que eu inicio está no versículo 13 e 14. Vou estar orando a Deus, agradecendo por este momento, e assim então a gente vamos estar atento ao que Deus tem a falar nesta manhã aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te glorificamos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui nesse santo lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor ainda há de fazer. Fale, Senhor, verdadeiramente aos nossos corações. Toque, Senhor, em nossas vidas, em nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 7, o versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou contar uma experiência que, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de 13 a 14 anos atrás. Ontem eu estava pensando nisso de madrugada, aí eu vi 13 a 14 anos atrás, que eu não me recordo. Mariana estava grávida de João Mateus, e são os versículos iniciais. Então eu não me recordo mais ou menos quantos anos atrás, mas nós trabalhamos em um evento, a empresa que eu trabalhava era responsável pela segurança de um evento, que alguns irmãos podem até lembrar, foi da gravação de um DVD do Diante do Trono, Príncipe da Paz, se eu não me engano. Seria na praia de Botafogo, por causa de muitas pessoas, multidões que viriam, mas não pôde acontecer por questões de segurança, e foram colocados lá para Sapucaí, para a praça ali da Sapucaí, ali dentro. E um local fechado, e muitas caravanas chegaram. Ali na praça já estava superlotado, e nós fechamos um dos portões, e com isso ficou apenas um portãozinho para ter acesso. Quem quisesse entrar, se desse para entrar, e quem quisesse por ali sair. O portão grande não poderia estar aberto. Então, na avenida, espalharam vários telões para quem não conseguisse chegar à praça, perto do palco, acompanhar pelos telões. Só que na hora da gravação, os telões não funcionaram. E com isso, aquela multidão que estava pela avenida começou a vir para a praça, querer se concentrar na praça. E nós recebemos um comunicado pelo rádio para que abríssemos aquele portão maior. E quando nós abrimos aquele portão maior, pessoas foram pisoteadas, pessoas desmaiaram. Então, pessoas que tentaram acessar por aquele portão, muitas delas não conseguiram assistir o show, a gravação. Foram parar em tendas que eram colocadas lá para atendimentos, e aquele portão menor ficou praticamente vazio. Ninguém acessava por ele mais. Com essa história, eu começo a nossa mensagem falando a respeito disso. Jesus, ele dizia para o seu povo: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Quando aquele portão foi aberto, as pessoas viram facilidade, as pessoas viram uma oportunidade que estava sendo dada, uma facilidade de chegar mais próximo. Só que não conseguiam chegar, e teve muitos feridos. Jesus explicava ao seu povo que, por maior que seja a facilidade, nem sempre é o certo.
nem sempre é o que Ele quer para nós. Por exemplo, o plano de salvação que Jesus tem para nós requer desafios, requer sacrifícios. Então nem sempre tudo que vier fácil vai ser de Jesus, porque nós estamos perdendo muitos jovens para as drogas, nós estamos perdendo muitos jovens para outras coisas que o mundo está oferecendo abertamente, largamente. E quando nós não oferecemos a esses jovens um plano de salvação, levando a eles a palavra de Jesus, levando a eles a crer que Jesus é a única salvação, nós estamos então também abrindo as portas do mundo, que é maior, como diz a Bíblia. Mas infelizmente não é só isso. É porque quando nós cristãos perdemos a oportunidade de pregar sobre a salvação para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, nós abrimos também a oportunidade para pessoas que estão usando a palavra de Deus, usando o nome de Jesus para levar falsos testemunhos. Estão modificando aquilo que Jesus nos ensinou. As pessoas às vezes acham que para ser salvo você precisa fazer sacrifícios. O sacrifício já foi feito na cruz. Então nós precisamos é ter atitude, coragem. E aonde se encaixa essa coragem? Não é simplesmente levantar a mão e dizer: Jesus, eu aceito. Eu costumo dizer para os meus colegas não cristãos que isso é fácil, porque você vai sentir no seu coração no momento de um culto de comunhão. Mas o difícil é você renunciar os seus costumes, é você renunciar tudo aquilo que você já viveu para viver uma nova vida debaixo da graça, viver uma nova vida com Jesus. Continuando com o texto, a palavra que se encontra no versículo 16 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem as uvas dos espinheiros e os figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podem a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Uma vez que nós somos salvos, e eu digo isso por experiência própria, que eu cresci dentro da igreja, cresci na vida cristã ouvindo isso, que nós não perdemos a nossa salvação. E a palavra, quando eu estudava essa mensagem, eu senti isso no meu coração. Quando o Senhor falava para o seu povo, quando o Senhor dizia para eles a questão de ser uma árvore boa e dar bons frutos, era seguir tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Quando a gente pode perceber o que não é certo, é quando a gente para pensar e a gente chega à conclusão que se Jesus estivesse vendo aquilo, ou seja, Jesus está vendo, se ele aprovaria, será que é certo? Então, quando nós nos colocamos e aceitamos e somos salvos e temos certeza da nossa salvação, agora é hora de nós colocarmos essa salvação em prática. É hora de nós darmos frutos. É hora de nós plantarmos a semente, porque tem pessoas que ainda não conhecem. O hospital é um lugar onde se encontram os enfermos. E eu consigo identificar que não é só enfermos na parte, vamos dizer assim, carnal.
muitas delas são enfermidades espirituais. E muitas delas não querem ouvir falar de Jesus. Muitas delas estão com as suas visões tapadas, decepcionadas por alguma coisa, decepcionadas por algo que lá atrás foram fáceis de se conquistar e hoje já não existe mais. Então, esse é o momento que a gente tem que dar os bons frutos. Esse é o momento que a gente tem que colocar em prática aquilo que Jesus colocou e nos ensinou. Fazer com que essas pessoas que ainda não entraram por essa porta estreita, mostrar que ela, que por mais que seja apertada, Jesus está ali. É o caminho que Jesus nos chama, é o caminho que Jesus vos chama para seguir. Quando nós nos deparamos com essas situações, a difícil escolha das portas fez com que nós meio que nos travássemos. Essas pessoas, quando chegam a nós, e nós não temos a preparação espiritual para poder falar dela, da salvação de Jesus, parece que elas têm um domínio. Então, naquele exato momento, você tem que lembrar das instruções de Jesus para o seu povo e que hoje é ensinamento para nós. Então, quando nós falamos e quando Jesus diz que pelos seus frutos os conhecereis, são as coisas boas que nós temos que fazer, são as coisas boas que nós temos que pregar, levar adiante a palavra do Senhor, levar adiante e mostrar para essas pessoas o plano de salvação. Olha o que Jesus tem para te oferecer, mas não que você tenha interesses naquilo que Jesus tem para te oferecer, porque Jesus não te deve nada. Então, quando você prega sobre a mensagem da cruz, sobre o que Jesus passou pela cruz, sobre o porquê ele passou por aquilo, mesmo sem merecer, e mesmo sem que ele fosse obrigado a passar por aquilo, ele poderia muito bem ter ficado na sala do trono, ao lado do Pai. Mas Jesus nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem e morreu como homem, para que hoje eu e você tivéssemos essa certeza da salvação. Então é essa certeza de salvação que nós temos que levar para aquelas pessoas que necessitam, e são muitas. E por que eu digo que são muitas? No versículo 24 diz que todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparada como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, ele ensinava o seu povo a respeito de que o ensinamento que ele nos deu é para ser guardado. Nós escutamos, guardamos e agora vamos colocar em prática. E infelizmente, quando muitos cristãos que se afastaram da palavra de Deus, que colocaram em dúvidas a sua salvação, hoje estão sofrendo por não terem guardado a palavra de Deus. Quando nós falamos que através da nossa salvação, através da salvação que Jesus nos deu,
nós guardamos, edificamos ela, e guardamos essa salvação como aquele homem que edificou a sua casa na rocha, firme. Pode vir chuva, rios, ventos, vai combater, nós vamos combater, mas não vamos cair. São essas provações que nós passamos, são essas dificuldades, essas lutas do dia a dia que nós passamos. Mas se nós guardarmos a palavra que Jesus nos ensinou, edificá-la na rocha, combateremos essas coisas, os problemas do dia a dia das nossas vidas, e vamos continuar de pé. Mas se, infelizmente, deixarmos com que essas palavras escapem das nossas mãos, dar as costas para Jesus, culpar Jesus, como eu falei, que é bem mais fácil do que reconhecermos os nossos erros, que é bem mais fácil do que procurarmos acertarmos, procurarmos fazer aquilo que Jesus nos separou para fazer. É bem mais fácil nós culparmos a Deus. É bem mais fácil a gente encontrar coisas que nos afastem da igreja, que nos tire a comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos estar atentos para isso. Eu troco muitas experiências com colegas de outras igrejas e colegas diferentes, de igrejas diferentes, denominações diferentes, que reportam para mim, reportam para mim problemas semelhantes, iguais. Então, a gente precisa estar atento ao que as instruções que Deus tem nos dado, os mandamentos que Ele nos deixou, as instruções que Jesus dava ao seu povo e que hoje a gente tem a oportunidade de colocar em prática. Então, de repente, para mim e para você é mais fácil, porque nós já nos convertemos, já aceitamos a Jesus e temos certeza da salvação. Mas e para aquele irmão que está ali caminhando, meio que vou, meio que não vou, e para aqueles que estão lá fora? Então Jesus hoje ele tem nos dado essa oportunidade, a oportunidade de pregar, a oportunidade de poder levar essa mensagem. Às vezes temos amigos, temos familiares, temos pessoas que querem, mas precisa daquele empurrãozinho, e a oportunidade está ali, mas a gente não está colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Não é lógico que todas as vezes que um colega, ou um irmão, ou um familiar te convidar, você vai lá já com a Bíblia e vamos fazer um culto, não. Mas Jesus vai te mostrar o momento. Todas as vezes que eu passo para retirar a visita nos quartos, e ainda tem familiares, acompanhantes, e eu falo até para os colegas, eu falei, esse para mim acho que é o momento mais difícil do serviço, porque você vê que tem uma pessoa enferma, o familiar chega ali para visitar a pessoa, e você tem que ir lá pedir para a pessoa sair, que já está na hora, mas eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus para ela, de dizer que não é só aquela medicação que vai fazer o efeito e vai dar a cura a ela. Perder a oportunidade de falar para ela que não são as técnicas, as enfermeiras, os médicos que estão cuidando da vida dela, mas que Jesus quer cuidar da vida dela, a vida eterna, quer dar salvação a essas pessoas. Só Jesus Cristo salva. Isso nós temos certeza, isso nós cremos. Mas a gente também precisa frutificar. A gente precisa plantar a semente no coração daquelas pessoas que não têm essa certeza, que está em dúvida: vou ou não vou? Por onde eu entro? É mais fácil entrar por essa porta aqui porque ela é maior. A Bíblia diz que nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras. Então essas pessoas muitas das vezes não conhecem o que Jesus quer falar através da sua palavra na Bíblia,
e acaba fazendo as escolhas erradas. O plano de salvação, como eu falei no início, não é só o plano de salvação pessoal, mas precisa ser o plano de salvação de pessoas. Então vamos, a partir de hoje, colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se é para pregar, que preguemos. Se é para falar de Jesus, quando a oportunidade aparecer, vamos falar. Vamos deixar que Jesus nos use. Nós somos instrumentos vivos na mão dele. E eu tenho essa experiência, porque no meu coração eu aceitei Jesus como meu único e eterno Salvador. Eu tenho certeza da minha salvação. E por essa certeza, eu procuro fazer aquilo que Jesus me ensinou. Mas eu tenho pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Precisam ouvir e ter a certeza que só Jesus Cristo salva. Crer, principalmente, crer que só Jesus Cristo salva. Não é simplesmente a gente dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então você precisa apresentar um plano, você precisa mostrar que existe algo diferente em você, que Jesus habita em você, que Jesus usa você, que o caminho, que a porta que você escolheu foi a porta estreita, mas que Jesus está nessa porta, porque por maior que sejam as dificuldades, e elas serão, eu nunca digo para eles que é fácil, é chuchu beleza, não é. O combate é cansativo, é pesado, mas o nosso general é mais que vencedor. Então, a certeza da vitória não vai nos deixar fadigado dessa guerra, desse combate, que não é contra a carne nem sangue, ela é espiritual. E quando eu falo que é um combate pesado, é porque é através das orações, é através dos testemunhos, ou os testemunhos, quando a gente fala em testemunhos, mas é através dos testemunhos, do seu gesto, de como você se comporta, de como você transmite, de como você mostra para as outras pessoas o que Jesus fez na sua vida e por que você tem certeza da salvação. Eu quero que as pessoas olhem para o cristão e vejam, ali vai o homem de Deus, ali vai o homem que foi salvo por Jesus. E eu quero ter essa salvação, olhar para o cristão e ver a certeza da salvação, e ver e ter a certeza e crer que só Jesus salva. Queria convidar o Ministério de Louvor já para a gente se apresentar ali. E continuando, irmãos, não podemos deixar que essa oportunidade passe. Se nós temos essa oportunidade, se nós temos esse ensinamento que Jesus nos deixou, não vamos abrir brechas ou oportunidades para os falsos profetas, porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, lhes direi abertamente, Jesus falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós precisamos ter a certeza da salvação e pregar realmente aquilo que Jesus nos ensinou. Não é usar a palavra de Deus para confundir a mente daqueles que não encontrou ainda o caminho. E o caminho é Jesus.
Nós somos apenas instrumentos, mas o caminho é Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão aqui. Que essa palavra venha dar frutos no coração de cada um aqui. Que vocês levem isso não só para o seu trabalho, não só para a sua casa, e que não se limite ao tempo. É como eu digo, falar de Deus aqui dentro é fácil, mas lá fora nós vamos encontrar dificuldades. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: Jesus não disse que seria fácil, mas Ele também não disse que não estaria conosco. Ele afirmou que estaria conosco todos os dias. Então, se nós estivermos à disposição e prontos para fazer a obra de Deus, Ele estará contigo. Que Deus te abençoe.